Boa noite! Seja muito bem-vindo à nossa transmissão de hoje. Eu sou o professor Flávio e nosso tema de hoje é a crise econômica e o papel do governo. Eu apresento a vocês alguém que não precisa de apresentações. Ele é muito conhecido pelo seu trabalho na comunidade, pelo trabalho que ele faz pela comunidade do aventureiro, servidor de carreira na Câmara Municipal de Joinville. Exato. Paulo Ribeiro. Vamos lá, manda ver, meu amigo. Flávio, muito obrigado pela tua parceria. Tu é um cara que a gente sempre pode contar, né, irmão? Muito obrigado por me receber aqui na tua casa. Estamos compartilhando, né? É o meu Facebook, mas eu estou aqui na casa do Flávio, utilizando toda a aparelhagem dele, toda a tecnologia dele e todo o conhecimento desse cara para que a gente possa fazer uma apresentação legal para vocês. Hoje a gente não vai só falar, tem uma apresentação também que a gente fez, a gente bolou hoje à tarde. Aproveitando a quarentena, né? A gente pegou alguns dias aí para montar um material, para falar uma coisa boa para vocês, para que a gente possa discutir, né? Sair um pouquinho da nossa rotina, né? E fazer uma conversa legal, uma conversa sadia. Então hoje o nosso tema é isso daí, gente. A crise econômica e o papel do governo. Eu só queria pedir um favorzinho para cada um de vocês. Não custa nada. Então eu gostaria de pedir para que vocês dessem um like, isso daí ajuda a gente, compartilhe esse vídeo para que essa live possa chegar a mais e mais pessoas, isso daí vai dar uma força enorme para a gente. Não custa nada, então a gente vai aqui conversar, compartilhar conhecimento, então como não custa nada para vocês, a gente está aqui disponibilizando o nosso tempo para conversar, então dá essa força aí para a gente, tá bom? Dá o like e compartilha, irmão. Mais alguma coisa? Não, só quero agradecer a oportunidade a mim, é muito bom ter uma companhia, porque é quarentena, né? E assim, a gente agora está se adaptando no retorno das aulas online, então estou ficando alienado tanto fazer vídeo e tanto editar vídeo. Então é uma satisfação poder fazer parte de algo assim esclarecedor, e o trabalho que o Paulo teve em preparar esse PowerPoint, acho muito válido, principalmente porque estamos em uma época que temos que saber o que está acontecendo. Não podemos sermos desonestos intelectuais a ponto de não querer saber o que está acontecendo no Brasil. A palavra é sua, meu amigo. Deixa eu só legal, amigo. Antes de começarmos aí a nossa apresentação, a nossa conversa em si, né? Eu gostaria de mandar um beijo do fundo do meu coração para minha esposa que está em casa. Eu deixei a Leide em casa, deixei a minha Catarina, a minha menor, deixei o Bernardo e a Elisiane, então estão assistindo aí. Um beijo no coração de vocês. Mandar um abraço também pro nosso Marcelo Soares. Se eu não mandar esse abraço, ele vai ficar magoado. Então, Marcelo, um abração para ti, irmão. E também para Michele Esmeraldino, que é a nossa parceiraça, tá sempre junta. E pro Emerson Tavares, é um cara que está sempre conosco, sempre nos ajudando. E toda a nossa turma, né? Então, vamos começar, irmão? Vamos começar. Puxa o bonde. Então, gente, a gente está vivendo um período meio conturbado, né? Essa crise do coronavírus, vai vir a quarentena, tudo isso daí tem deixado muita gente fora do sério. E a gente resolveu utilizar o nosso tempo para produzir um pensamento, para que a gente pudesse aqui conversar, né? Não simplesmente ficar em casa à toa, muito embora eu esteja de home office, né? Mas a gente fica em casa, né, o dia inteiro. Eu só saio para fazer compra, porque eu estou no grupo de risco. Uhum. Eu tenho bronquite asmática, então eu sei. É complicado. Então, assim, eu saio de casa, eu evito realmente sair de casa. Eu saio somente para ir no mercado, fazer compra, fazer algumas coisas ali que a minha mãe e a minha tia, que são idosas, precisam. Então a gente está se cuidando, né? Então eu aproveito esse tempo em que deixo de ser professor, porque em casa eu estou sendo professor. Uhum, sei, então pelas com manhãs estou sendo professor, ajudante, faz tudo. Uhum. À tarde tem o home office da Câmara, e à noite a gente aproveita para trabalhar um pouquinho, fazer algum estudo. E a gente resolveu fazer realmente esse estudo sobre a crise econômica que vai vir, que ela está vindo, né? É um fato já. Essa crise decorrente da crise de saúde que a gente está enfrentando, né? Essa crise não acabou. Ela só está começando, né? Em alguns países, como os Estados Unidos, Itália, Espanha, ela já está entrando no seu ápice, mas aqui no Brasil ainda não começou. Eu espero sinceramente que a gente consiga sair de tudo isso daí, que os nossos governantes consigam
se conversar, se acertar, para que a população não saia prejudicada diante de interesse de A ou interesse de B, né? Então, esse material que a gente vai apresentar aqui, gente, é um material que eu produzi, tá? É pensamento meu. Eu me responsabilizo por tudo que está aqui. Alto nível. É fruto de um estudo, de conhecimento prévio, né? Eu gosto bastante de economia, eu sou administrador de formação, gosto bastante de economia, gosto bastante do mercado financeiro. Como vocês sabem, eu sou servidor público, então eu conheço um pouquinho do que é o governo, né? Então a gente vai fazer uma análise não muito profunda, porque a gente sabe também que eu, como servidor, eu não entendo tudo. Então as pessoas que estão de fora também não vão entender. Então a gente pincela, né, para que as pessoas tenham uma ideia daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente vai falar. Beleza, irmão? Podemos começar? Aí. Podemos começar. Foi? Tá, pra cá, desculpem. Vamos lá, manda ver. Então, gente, 2020 começou e parecia tudo promissor. É isso aí. Eu trouxe aqui para vocês algumas manchetes de jornais do início do ano. Ali você pode ver que é dia 4 de janeiro. Economistas iniciam o ano otimistas pela terceira vez, porque 2020 será diferente. Isso daí era um otimismo geral. Eu também tinha muito otimismo com 2020, a parte da questão financeira. Eu estava planejando trocar de carro, estou fazendo uma reforma lá em casa, então tive que parar a reforma, porque a gente não sabe o que vai ser lá na frente. Então começou o ano assim, gente, com essas chamadas nos jornais, né? Economia brasileira tem em 2020 o terceiro ano de agora vai. Os economistas tinham realmente essa esperança de que 2020 seria diferente. A projeção do nosso PIB era uma projeção boa. O que é o PIB, né? O PIB é o Produto Interno Bruto de um país. É isso aí. Ele mede a produção de riqueza de um país. E o nosso PIB ele vinha patinando. Mais para frente vai ter um gráfico para a gente falar sobre isso. Mas os economistas, em sua maioria, eles tinham realmente a perspectiva de que o Brasil iria andar, ia ter um PIB positivo, acima de 2, que a economia ia gerar riqueza. A Bolsa de Valores, inclusive, estava bombando. Nunca antes na história desse país teve tanta pessoa física na Bolsa. Porque só para vocês entenderem, a Bolsa de Valores, né, ela é onde se negociam os ativos das principais empresas do país. E a Bolsa de Valores, historicamente, ela tinha muita pessoa jurídica. Sim. Então, fundos de investimento, próprias empresas, fundos de pensão, que investiam nas empresas da Bolsa de Valores. Então, de uns anos para cá, começou a ter um aumento de pessoas comuns investindo. Na bolsa. Como eu também. Eu adoro investir na Bolsa. Eu sou servidor de carreira, mas eu invisto na Bolsa porque eu acredito nas grandes empresas. Eu acredito que as empresas é que movem esse país. Então, eu também invisto. Eu ensino minhas crianças a investirem, o que é uma ação, como que a empresa tem o lucro, como que a empresa divide esse lucro com seus acionistas. Então, eu também estava participando desse otimismo, né? Só que em 2020 nem tudo era como a gente esperava, né? Muitas metas. No meio do caminho havia uma pedra, como se diz. Né? Caso de verdade, e havia uma pedra no meio do caminho. É verdade. Então, o que aconteceu? Veio o tal do coronavírus. O coronavírus, né? A gente, no início do ano, já tinha um certo conhecimento, né? A gente ouvia falar que na China tinha alguma coisa, aí depois a gente foi vendo que foi para a Itália, foi para a Europa, né? A Itália teve problema, a Espanha teve problema, a Oceania teve problema, toda aquela parte asiática, então se tornou uma crise que acabou sendo mundial, né? Os próprios Estados Unidos também teve problema com muitas mortes. No início não se considerava tanto assim, mas muitos agora negaram, né? Muitos negaram, mas a partir de um certo momento que começou a morrer gente, que o Trump teve ele teve acesso a um documento que o Brasil e a Inglaterra também tiveram. Então, a partir desse momento, os Estados Unidos e a Inglaterra, e também o Brasil, tomou diversas iniciativas para o combate do coronavírus, né? E aqui no Brasil, as atitudes que foram tomadas foram em relação a esse gráfico. Esse gráfico ele ficou famoso, né? Nunca se falou tanto num gráfico como esse, né?
Então, todas as medidas que foram tomadas pelos governadores, pelo ministro da Saúde, que é o governo federal, né? O ministro da Saúde, ele auxilia o presidente, então ele faz parte do governo federal. Então, todas as atitudes tomadas foram em relação a essa curva, a curva do achatamento, né? Então, a gente pode ver ali que em verde seria se não houvesse nenhum tipo de atitude por parte do governo, e a parte roxa seria com algum tipo de isolamento. Então a gente pode ver que o eixo Y, no caso, que é os novos casos, né? O eixo Y, na vertical, representa os novos casos. E na horizontal, que seria o tempo decorrido do primeiro caso. Então, na verdade, o verde, acima da linha da capacidade do sistema, seria todo aquilo que não conseguiria entrar no sistema de saúde caso não tivesse nenhuma atitude. Então os governos recomendaram diversas coisas, desde isolamento social e isolamento vertical. Teve até aquela rusga política, né, entre o que é o isolamento vertical, se era o melhor, o lockdown o isolamento social. Então teve toda aquela discussão, mas tudo isso é para que achasse a melhor forma de fazer esse achatamento da curva. E já meio que foi provado que aconteceu na Itália. O que aconteceu foi, não só na Itália e parte da Europa, foi que se demorou a tomar medidas como essa para evitar o avanço da epidemia. Porque quando a OMS, acho que na verdade o pânico chegou quando o diretor da OMS declara pandemia mundial. Então até lá, muitos países foram negacionistas, não é bem assim, é só uma gripe. Né, o que aconteceu em Milão, por exemplo, em Roma, as cidades completamente vazias, parece um cenário de filme de terror. Então, eles tiveram que fazer isso porque as mortes vieram porque não houve uma tentativa de achatar o alto nível de contágio. Então, o Brasil, até parabéns para o Brasil, foi um dos primeiros, né, mesmo com algumas negações, a fazer o isolamento vertical, fazer o lockdown vertical, para evitar, tentar achatar essa curva aqui do contágio, ok? Dá para mexer no mouse, que bom. Dá para mexer, fica à vontade. Dá para fazer aqui. Verdade. Então, gente, antes da gente começar, novamente aquele pedido, se você puder, dá um like, compartilhe para que essa mensagem chegue a mais e mais gente. Não custa nada, então dá essa força para a gente aí. Então, continuando, né? Quando a gente teve o primeiro contato com o coronavírus, parece que todo mundo se desesperou, né? Daí a gente viu que o problema também poderia chegar aqui. Houve um excesso, houve algum tipo de embaraço quanto ao que devia ser feito. Eu acho que houve. Sinceramente, eu acho que houve. Porque o próprio ministro da Saúde, ele falou o seguinte: não há receita de bolo, não tem uma receita para combater o vírus. Todo mundo está aprendendo. Os Estados Unidos estão passando por isso agora, estão aprendendo. A Itália está passando por isso agora, está aprendendo. Então, cada país tem a sua peculiaridade, né? Então, como houve no início aquele choque, na minha opinião, né, houve uma crise política seguida de uma crise de saúde, porque ninguém sabia o que fazer, né? Então, enquanto ficava aquele choque entre governadores e presidência, o negócio foi desandando, né? Foi desandando. Então a gente teve várias atitudes de vários governadores, né? Então a gente tem ali a imagem do Cristo Redentor, as medidas mais recentes tomadas por governos no Brasil, a quarentena é mantida em 23 estados em combate ao coronavírus. Então a nossa federação, ela é composta por União, estados, DF e municípios. Então somos aí mais de 5 municípios, somos 26 estados, mais o Distrito Federal. Então, dos 26 estados, mais o Distrito Federal, que dá 27 entes regionais, né? Dos 27 entes regionais, 23 ainda mantém a quarentena, o isolamento, né? Em um ou outro grau, mas mantém. E mais recentemente, né, o governador do estado de São Paulo, o Dória, ele ampliou o período de quarentena até o dia 22 de abril. Na verdade, entra naquela coisa que o próprio Mandetta fala, né? Cada estado vai ter que ver a sua situação. Sim. Então, eles estimam que o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, o estado do Maranhão, se eu não me engano, o estado do Amazonas vai ter uma situação bem grave. Então, esses estados, eles, na minha opinião, podem fazer algo mais avançado. Só que tem outros estados que não precisariam fazer.
na minha opinião, nesse momento, né? Uhum. Mas é aprendizado, como disse o nosso ministro da Saúde, não existe receita de bolo. Então, com todos esses estados fazendo quarentena, fechando, aqui no nosso estado, né, falando para nós, a nossa casa, o nosso governador, ele implantou uma medida dura, né? Eu vou ler ali para vocês, vou tomar essa liberdade, né? O governador Carlos Moisés decretou estado de emergência no dia 17 de março, essa foi a primeira vez, né? Durante 7 dias, a circulação de transporte coletivo urbano municipal, intermunicipal e interestadual de passageiros ficam suspensos. Então, a questão do transporte público... Então, na questão do transporte público, gente, o decreto do governador, ele foi extremamente duro. Sim. Porque ele entrou no transporte público municipal, ou seja, dentro do município, intermunicipal, ou seja, de um município para o outro, e interestadual, que é do nosso estado para outros estados. Sim. Então ninguém podia entrar no nosso estado e ninguém podia sair daqui também. Parece que foi decretado o estado de sítio, né? O nível da emergência que foi criada. Sim, né? Mais ou menos isso. Então, o governo também, eles sabem o que é o melhor. Então, eles que têm que se entender. Mas, de fato, houve sim um enfrentamento entre governadores e o presidente da República. Agora, eu sempre fiquei na torcida para que isso se resolvesse o mais rápido possível, né? Só que todas a gente, né? Que perde a população brasileira. Imagina, aqui no nosso estado a gente tá nessa quarentena, né? Desde o dia 17 de março. Então, com tudo praticamente fechado. E isso prejudica a economia. De fato, prejudica a economia. Porque se você não faz o comércio girar, se você não faz a indústria trabalhar, o estado também não arrecada. Então tudo vira uma bola de neve, né? Tudo vira uma bola de neve. E não é uma coisa simples de se administrar, né? E daí eu faço essa pergunta para vocês. Como você tem sido afetado por essa crise? Harley, conta a tua história, irmão. Deixa o pessoal colocar ali. Eu peço realmente para que vocês escrevam aí como que está sendo essa fase para vocês aí. Fala você. Eu vou te falar, eu tenho tido crise de ansiedade todos os dias. Uma coisa que acontece não é tão recente, mas afetou meu sono, afetou meu humor, afetou até minha alimentação. Eu perdi 5 quilos e eu achando que estava comendo horrores. Eu perdi 5 quilos, eu troquei dia pela noite, como já falei. Tem dias que é mais frustrante, eu posso ir até o mercado, é o máximo que eu posso fazer, ou como eu fiquei na casa de um amigo. Mas, assim, é muito complicado. Porque, assim, vocês falam, você está de férias? Não estou de férias. Eu estaria de férias se eu estivesse em casa e podendo ir no shopping, e podendo sair. Mas não estamos fazendo isso, tá? Então, eu não sei como é que vai ser, mas eu estou me virando. Mas, assim, troquei dia pela noite, eu não durmo bem. Tá essa coisa louca aí. Cara, daí imagina assim, ó. Você mora aqui sozinho. Eu moro com a esposa e com 3 filhos. Cara, chegou uma hora que eu falei assim, ó, gente, vamos acalmar, a gente não sabe quando vai acabar essa quarentena. Então é realmente complicado, é uma situação psicológica que a gente é colocado, que não tem precedente, né? A gente nunca tinha passado por uma situação dessa. E é realmente complicado. Algum comentário sobre isso? Por enquanto, Lucinéia Soares falou, esposa do nosso querido Marcelo Soares. Está complicado, porém é um mal necessário. Verdade, Marcelo. Verdade. E, por enquanto, só o Edson falou que para se afastar 1,5 m do Harley. Não dá, Edson, não dá. Cara, você não vai aparecer aqui, cara. Então, gente, tudo começou com uma crise de saúde, né? Tudo começou com uma crise de saúde e está se desenrolando como uma crise econômica. Aqui eu coloquei um gráfico para vocês sobre o Ibovespa. O que é o Ibovespa? O Ibovespa é o índice da Bolsa de Valores, que pega ali, se eu não me engano, as 100 maiores empresas, ou quase isso, as 100 mais negociadas, digamos assim. Vamos arredondar, né? Da Bolsa de São Paulo. Isso. São as mais negociadas, que é o índice Ibovespa, né? Então a gente vê ali, o gráfico de um ano. Eu peguei esse gráfico de um ano, né? E vai até ali na metade de 2019. Então a gente vê que a Bolsa, ela vinha num crescente. Ela vinha num crescente aqui. Em janeiro desse ano, dia 23 de janeiro, houve o pico da Bolsa de Valores. Caramba. Então chegou aqui em 120 pontos, 120 mil pontos quase. Uhum. O normal ali em 2018, 2019,
estava em 70 mil, 80 mil. Caramba! Então chegou. Aqui? Isso, então chegou a 120 mil pontos, para te ver como é que o mercado estava no otimismo, né? Tava tudo indo bem. Teve a reforma trabalhista, teve a reforma da Previdência. Então o mercado ele estava otimista. Então o Brasil, o ano começou voando, né? Só que daí chegou aqui no dia... Aqui foi dia 5 de março, que foi a quarta-feira de cinza. Foi dia 5 de março. O Brasil entrou no carnaval no otimismo e saiu do carnaval no fundo do poço. Não, o carnaval acho que foi em fevereiro, não foi? Fevereiro? Tá, eu sei que essa queda aqui, ó, aconteceu na quarta-feira de cinza. Então foi aconteceu na quarta-feira de cinza. O Brasil entrou no carnaval otimista e saiu no buraco. Aqui, na verdade, não era já o coronavírus, tá, gente? Aqui houve a crise do petróleo entre a Rússia e a Arábia Saudita, então teve esse pico já aqui. Só que daí depois o negócio começou a desandar, porque não era só mais a crise do petróleo. Aí começou a ter as notícias do Covid e as atitudes dos governadores com as quarentenas. E o mercado, gente, ele se antecipa. Aqui na Bolsa de Valores são fundos de investimento, é gente que tem dados econômicos, é gente de fora do país. Então o pessoal começou a sair da Bolsa. Então a partir daqui, ó, foi só queda. Aqui foi uma queda... Quando há uma queda de mais de 10% na Bolsa de Valores, é o que eles chamam de circuit breaker. Eles param o sistema. Então, esses dias aqui, ó, houve vários circuit breakers. A Bolsa de Valores para de negociar. Eles interrompem o sistema, que é para o pessoal que está negociando esfriar a cabeça, tentar espairecer um pouco, segurar a histeria que eles falam, né? Mas aqui, a histeria na Bolsa de Valores, que de fato acontece, tá? A Bolsa de Valores, ela é assim, quando ela é otimista, ela é otimista demais. E quando ela é pessimista, ela é pessimista demais. Então, se a gente observar o gráfico, o mercado ele se antecipou a tudo aquilo que os governadores estavam fazendo. Porque eles sabiam que ia dar uma coisa ruim, né? Então, o pessoal começou a vender as ações. Querer sair da Bolsa de Valores, porque aqui são as maiores empresas. Empresas de comércio, ali tem Ambev, que vende cerveja, tem empresa de varejo, que é uma das principais afetadas, né? Ali tem todo tipo de empresa, então a Bolsa realmente despencou. E isso o mercado previu, né? Então, aqui é o nosso famoso gráfico do PIB, né? Então a gente pode ver aqui que lá em 2009 a gente saiu de uma crise e a gente foi para uma onda gigante. Aqui foi a famosa marolinha que o Lula falou. Aqui é a famosa marolinha. Então, aqui em 2010 a gente teve um PIB enorme de 7,5. Na história econômica do nosso país, dificilmente a gente tem um PIB desse aqui. Mais de 7,5 foi na época do governo militar, com o milagre econômico, milagre econômico. Então teve mais de 7,5. Então a gente começou assim, né? Então de 7,5, 2010, 2011 a gente caiu, 2012 a gente caiu de novo, 2013 a gente levantou, 2014 a gente já começou a cair novamente, teve o PIBinho, 2015 a gente aí já teve uma retração no produto interno PIB, no produto interno bruto do país, a nossa riqueza diminuiu. Em 2016 a mesma coisa. 2017 a gente começou a andar, né? 2018 a mesma coisa, 2019 não saímos do lugar, né? Então esse ano era o ano para a gente decolar, né? Mas não foi possível, infelizmente. Essa daí é a atual projeção da nossa economia. Então, o Banco Itaú, ele é um dos maiores bancos do país, né? Ele faz diversas análises de como vai estar a economia e ele colocou essa projeção para o nosso país, né? Itaú projeta Selic em 2,5. O que é a Selic? A taxa Selic ela é a taxa básica de juros do nosso país. Então, essa taxa básica de juros ela é usada para diversas coisas, para transações entre bancos, para fornecimento de empréstimo. O governo, quando ele lança títulos do governo no mercado, a dívida pública é também baseada na Selic. Então, é essa projeção. A Selic 2,5, muito baixa. Historicamente é uma Selic muito baixa isso daí. Nos tempos do governo FHC, governo Lula, governo Dilma,
A taxa Selic, ela sempre girou ali em torno dos 10%, 10%, 8%, 14%, sempre foi girando em torno dos 10%, né? Então 2,5% é muito baixo. E isso é uma coisa boa? É, mas por que eles preveem uma taxa dessa? Então a gente vai conversar mais sobre isso lá na frente. No fim de 2020, e PIB com queda de até 6,5%. Então se a gente voltar aqui, gente, a nossa maior queda nesses anos aí foi 3,55%, 2015. Então, uma queda estimada de 6,4% é muita coisa. A nossa economia, num ano só, está sendo projetada para retrair muito. Isso daí tem impacto na vida de todo mundo, gente. Tem impacto na vida de todo mundo. Já estamos sentindo o dólar 5 e pouco, né? Sim. Essa daí é a previsão mais recente, né? O dólar passou dos R$5. Meu chapéu. Então, essa é a nossa crise. Aqui nós temos alguns exemplos de crise que a gente já passou, né? 1999 a gente não passou, mas como você é historiador, você sabe muito bem, né? Sim. A crise de 1929 foi o crash da Bolsa Americana. Nossa, e isso dali afetou o mundo inteiro, né? Essa daí foi a primeira grande... Mais de 10 mil bancos faliram, 10 milhões de americanos ficaram desempregados, 40 mil empresas faliram. Foi assim, o maior trauma econômico da história do povo americano. E não só americano, no mundo. Os países estavam saindo dos países do pós-Primeira Guerra Mundial, que precisavam do capital americano, perderam esse capital. Nossa, vai em quebra-quebra. E outra até crise... nossos barões do café que vendiam café. Exatamente. Então, a crise lá nos Estados Unidos afetou o mundo inteiro, né? Afetou o mundo inteiro. E mais recentemente, em 2008, teve a crise do subprime lá nos Estados Unidos. Da especulação imobiliária. Sim, a especulação imobiliária. Então, isso dali também afetou o mundo inteiro. Em 2014, daí aqui já é uma crise mais interna, né? Além das dificuldades internas, foi causada pela crise de 2008. Então, foi uma continuidade, né? A conjuntura do nosso país não se moldou à nova realidade e a gente continuou naquela patinação. Né? O Brasil não sentiu a crise de 2008, que é 2014, 2016. E o Brasil entrou numa maré de azar, né? Sim. Porque ali em 2008, as commodities elas estavam no preço exorbitante, né? Petróleo, soja, tudo aquilo que é produto comum, que não tem um valor muito agregado, simplificando, é commodity, né? Arroz, soja, minério, petróleo, isso daí é commodity. Qualquer um pode produzir, no caso, né? Então, como a commodity lá em 2008 estava bom, em 2009 a gente conseguiu. Mas isso daí não durou para sempre, né? O petróleo ele teve uma queda muito grande, isso daí desfavoreceu a gente. Então, aquela crise do petrolão também afetou bastante a nossa economia. Muita gente fugiu aqui do mercado brasileiro por conta daquilo. Então, esses daí foram só alguns exemplos de algumas crises que a gente já enfrentou, né? E o que caracteriza uma crise? Como a gente sabe qual é o passo a passo de uma crise, né? Então, primeiro, gente, ali, ó, há um declínio da atividade econômica e diminui a demanda. E é isso que a gente está vendo. Sim. O nosso estado, com todo esse enclausuramento, né, tudo fechado, a gente vê lojas fechadas, academia fechada, shopping fechado. Isso daí é o quê? É um declínio da atividade econômica. Se tem um declínio da atividade econômica, houve uma pressão sobre a demanda para que não utilizasse. A demanda tem tantos, cada mês consome-se tanto, então o mercado vai lá, produz aquele tanto, esperando que haja consumo. Então o que aconteceu é que com essa reclusão e fechamento dessas empresas e lojas, acabaram que vai ficar o estoque cheio, mas sem como vender. Exatamente. Que absurdo. Então, o primeiro passo de uma crise é o declínio da atividade econômica e diminuição da demanda. Em segundo, o menor consumo impacta na receita das empresas. Então, a gente está nessa fase agora. Os empresários eles estão reclamando, porque não tem como vender. Se você não pode abrir, você não tem como vender. Então, isso daí vai impactar na receita das empresas. Então, a gente vê o empresariado aí reclamando, principalmente o pequeno empresário. O pequeno empresário... Não tem como se segurar, porque não o grande tem, empresário não tem.
tem uma conta ainda, tem uma reserva. Agora, pequeno empresário não tem, Exatamente, depende daquilo todo mês. Exatamente. Então, com esse impacto na receita das empresas, principalmente das pequenas empresas, vem o passo seguinte, que é o quê? Com menos receita, as empresas demitem. As empresas demitem. Então, é o que está acontecendo. Em alguns casos, aqueles que são profissionais liberais, né, que não estão no mercado com carteira assinada, que é um outro segmento, né? Sim. Esse daí já está sofrendo há muito mais tempo. E aqueles que são autônomos, depende do próprio esforço do trabalho, eles estão morrendo na praia. Eu penso no pessoal que faz Uber, né? Que é o mais afetado assim com a parte de circulação, né? Poxa, parou tudo. Então, o pessoal que tinha sua receita em fazer o transporte por aplicativo ficou realmente na mão, né? Então, o passo seguinte é o aumento da taxa de desemprego. Se as empresas não lucram, elas demitem. Então, há um consequente aumento na taxa de desemprego. E o quinto passo é, com o desemprego, leva uma diminuição do consumo. Daí começa tudo novamente, né? Então, a gente entra num círculo vicioso, né? Então, diminui a atividade econômica, vai todos esses passos até realmente voltar a parte de diminuir a demanda. Então, continuamos nesse ciclo e tem que haver uma forma da gente mudar isso daí. E na minha opinião, quem que pode utilizar das suas armas, né? O governo, gente. O governo. Então, antes de começar essa parte mais teórica ali, eu gostaria de compartilhar com vocês o seguinte. Para vocês que tiverem curiosidade, né, sobre o assunto, passar algumas bibliografia esse PPT. Algumas bibliografias, gente. Aqui, ó. Orçamento Público, do Jaime Giacomoni. Aqui fala como funciona o orçamento do governo. Ele é bem sucinto, mas explica bastante coisa. Como funciona o orçamento público, que aqui no Brasil é um dos principais motores da economia. Sim. Tem esse livro aqui do Mankiw, que é Macroeconomia. Esse livro aqui é muito bom. Ele é um autor americano, é professor de Harvard. Caramba. Então ele fala bastante coisa. A única coisa assim que eu tenho algum receio é porque ele é bastante focado na economia americana, né? Esse aqui. Ele é bastante focado na economia americana. Todos os exemplos dele, 99% é economia americana. Porque a economia americana é o exemplo para muitas nações. Então, se você não conhece a economia americana, fica meio difícil, mas é um prazer conhecer, né? Então tem esse aqui também, é de um autor americano, Finanças Públicas, mas só que é muito interessante porque ele fala bastante do papel do governo, a parte da distribuição de renda, como o governo pode impactar na economia. É muito legal isso aqui. E esse aqui é um autor, é um conjunto de autores, né, especializados na economia do setor público brasileiro. Caramba. Então já é voltado para a economia brasileira. Então esse aqui é mais brazuca. É mais brazuca. Então, para bom entendedor, meia palavra basta. Então, eu prefiro realmente aquele ali porque ele é bastante especializado, né? Sim. Então, ao longo dessa nossa conversa, né, a gente falou tanta coisa para chegar nesse momento, que é o que o governo pode fazer nessa questão da crise, né? O governo, ele não tem só a função de arrecadar imposto, né? Muita gente fala, porque o que o governo faz? O governo arrecada imposto. Não é isso. O governo arrecada tributos. O imposto é um deles, né? Nós temos impostos, taxas, contribuições de melhorias e temos algumas outras contribuições aí. Então tudo isso é para que o governo possa fazer aquilo que ele é destinado a fazer, que é o quê? Que é executar serviços públicos. Saúde, justiça, segurança pública, educação. Só que ele também, em períodos de crise, ele também pode movimentar a economia. Então, o governo, ele também tem sim funções econômicas. Então, antes de começar isso daí, gente, vamos ver o comentário do pessoal aí. O comentário do Emerson. Estamos vivendo um momento que devemos nos dar as mãos e nos ajudar. Consumidores precisam ajudar o comércio local e os comércios precisam ajudar a sociedade. Agora, na hora de crescimento, e sim... crescimento, deixa eu ver aqui. De crescimento e sim momento de manter o empregado e o consumidor. Muitos comércios aumentando preços, por exemplo... Álcool em gel era 3, 4, 5 reais, agora hoje 19, 20 reais. Absurdo. É verdade. Essa parte do
do manter o emprego que o Emerson falou, é muito importante. Inclusive tem um grupo de empresariados que montou uma campanha Não Demita, né? Caramba, sim, Magazine Luiza e algumas outras empresas grandes montaram uma campanha Não Demita. Eles, como são empresas grandes, têm caixa, como você falou, tem caixa, eles vão segurar até o momento. A gente não sabe quando que vai ser esse momento, né? Até porque, gente, a gente vai comentar aqui, né? Essas empresas grandes, elas recebem subsídio do governo, né? Então, uma empresa grande dessa falir é meio que inviável. Então, o governo, se ele vê que o negócio não vai andar, ele vai lá e coloca um dinheiro para que aquela empresa continue funcionando, né? Então, o Estado, o governo, além de tudo isso que ele pode proporcionar, né? Serviços de saúde, de educação, ele também tem funções econômicas. E essas funções, elas se dividem em função alocativa, função distributiva e função estabilizadora. Eu sei que é um assunto meio complexo, mas né? eu estou interessado, eu gostei muito, cara. Por isso que eu fiz um negócio bem simples, bem didático para a gente conversar aqui, tá? Então eu coloquei aqui, ó, a função alocativa. Qual que é a função alocativa do governo? O que é isso? A função alocativa do governo é a alocação de recursos nos casos em que não houver a necessária eficiência por parte da iniciativa privada. Resumindo, a função alocativa do governo, ela deve ser exercida quando a iniciativa privada não quer atuar. Um exemplo disso é construir uma rodovia lá no final do Amazonas, sem nenhum preconceito contra os amazonenses, tá, gente? É só um exemplo, é porque é bastante interior, então é sem preconceito. Vamos aqui discutir, né? Construir uma rodovia que liga o Acre ao Amazonas, construir uma rodovia nova. Vai ter muito interessado para isso? A iniciativa privada vai ter muito interesse para isso? Provavelmente não. Então, o que vai ser feito? O vai construir a rodovia. Depois que ele construir a rodovia, ele pode dar concessão. Então, assim, ó, a rodovia ela continua sendo do governo, mas o governo vai conceder para uma empresa administrar aquilo lá. Para que a empresa possa, ao longo de um período muito longo, 30, 40 anos, pegar aquele recurso que ela investiu, que ela comprou aquela concessão do governo, né? E ela vai também pagar royalties para o governo. Então ela paga um valor inicial para o governo e vai pagando royalties ao longo dos anos. Porque provavelmente essa empresa não teria recurso para construir aquela rodovia do Acre ao Amazonas, aquela rodovia nova. Então, esse é um exemplo. É uma área onde não há interesse da iniciativa privada. Um outro exemplo que pode ser utilizado também são os serviços de monopólio. Por exemplo, Água de Joinville. Água de Joinville é um típico serviço de monopólio. Você não vai ter 3, 4 empresas disputando o mercado. Não vai ter uma empresa que faz um buraco na sua rua, coloca uma canalização, depois vem outra, faz outro buraco, coloca outra canalização. Não vai ter. Então, geralmente, monopólios são serviços concedidos pelo Estado. Ou o Estado ele administra por si, ou ele constrói e concede. Mas geralmente ele fica para si. Então, aqui no Brasil é comum isso daí, né? Mas essa questão de privatizar serviço não existe. Não existe. Aqui no Brasil é concessão. Porque os serviços públicos, eles são do Estado, né? São do Estado. Então, a função alocativa é isso. É o governo atuar onde a iniciativa privada é ineficiente ou ela não quer atuar. Quer participar. É isso aí. Essa é a função alocativa do governo. A função distributiva, ela é focada na promoção de ajustamentos na distribuição de renda para amenizar as falhas de mercado. Como está acontecendo agora em abril, vai dar um subsídiozinho rapaz, aí ó. Esses daí, gente, são os principais mecanismos de distribuição de renda do país. Não são os únicos, tá? Mas são os principais, que é o BPC, que é um benefício que é dado para um segmento de pessoas idosos, deficiente físico. Então tem toda essa gama de pessoas que nunca contribuiu para a Previdência ou contribuiu de forma deficitária, né? Não contribuiu o suficiente, mas eles recebem um benefício continuado. Eles são assistidos pelo governo. Então, essa é uma forma de distribuição de renda. Nós temos também ali a aposentadoria rural,
que ali, essa aposentadoria rural, ela tem dois viés, né? Uma que é manter a pessoa no campo produzindo. Tem um vereador aqui em Joinville que ele fala que se o povo do campo não planta, o povo da cidade não janta. Então, uma das questões da aposentadoria rural, dessa distribuição de renda, é que se faça isso, mantenha a pessoa no campo. Fora que a pessoa que está no campo, ela está desassistida, então ela geralmente começa a trabalhar muito cedo. Sim. Então, essa é uma forma de distribuição de renda, é um benefício social. E o mais famoso de todos, né, é o Bolsa Família. É o Bolsa Família. Isso daí iniciou lá em 2003, 2004, foi a junção de vários programas, né? No governo FHC, tinha ali o Vale Gás, tinha várias coisas, né? Eu lembro que eram 4 ou 5 programas que juntaram e fizeram o Bolsa Família, né? Acho que outros também não tinham, quando a criança ia para a escola, não tinha também? É o Auxílio Educação. Auxílio Educação. Auxílio Educação. Então, esse Bolsa Família, ele é o mais famoso, né? E mais recentemente, como o Harley falou, nós temos ali, ó, Senado aprova auxílio de 600 por 3 meses a trabalhadores sem carteira. Então, gente, essa é uma das formas que o governo tem de se inserir na economia, de influenciar a economia. Distribuir renda para que as pessoas tenham condições de se manter, de se alimentar. É o básico, né? O básico. Tem um exemplo bacana sobre, voltando à Grande Depressão, o que tira os Estados da depressão é o Franklin Delano Roosevelt. Quando ele cria o New Deal, ele pega um grupo de economistas e administradores e começa a fazer um monte de obras públicas para poder empregar os desempregados. Ele cria uns benefícios, um seguro-desemprego, né? E além disso, ele começa a abrir os bancos, faz reforma dos bancos lá, ver o que está errado. Porque naquela época você fazia empréstimo, você tinha que fazer perguntas. E aí o governo começou a cuidar disso. Então foi o New Deal que levantou novamente a economia americana. Sim. Em 3 a 4 anos. Sim. E, pô, já que você puxou esse assunto, aí eu sou obrigado a comentar sobre um economista muito famoso desse período, que ele e o Roosevelt, eles se conversavam, e ele colocou, ele teorizou aquilo que o Roosevelt fez, né? Que foi o John Maynard Keynes. Isso, ele mesmo. O John Maynard Keynes, esse cara que isso, fez exatamente. Então, ele realmente ele teorizou essa questão da influência do Estado na economia. Ele na verdade, ele tinha a teoria do ciclo econômico, né? Os ciclos econômicos. Quando que o governo pode influenciar para que num período de queda o governo possa influenciar para que a economia realmente volte a andar. Porque tinha aquele conflito com o liberalismo econômico, o Estado não tem que ainda hoje tem, né? O Estado tem que ter economia, que não sei o que, o Estado é mal necessário. Quando eu vejo uma matéria dessa aqui, ó, Senado aprova 600 por 3 meses, eu penso no meu famoso xará, que é o Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes, gente, assim, ó, só fazendo um parênteses nessa conversa, né? O Paulo Guedes, ele é formado numa escola de economia chamada Escola de Chicago, que é extremamente liberal. Eles são favoráveis do Estado mínimo. O Estado não tem que se intervir em nada. O Estado não tem que mexer em nada. É cortar custo. Até certo ponto eu concordo, mas até outro ponto também não. Não é bem assim, né? Como diz o português, não é tanto além nem tanto aquém, né? Só que o Paulo Guedes, ele é da Escola de Economia de Chicago. E essa escola ficou famosa por esse fator assim, de ultraliberalismo, né? Então, essas questões do Bolsa Família, dessa renda mínima, que é os R$600 que foi aprovado agora, isso vai totalmente contra o pessoal liberal. Pô, esses caras... Exatamente. Os caras, o Adam Smith deve estar servindo tudo. Então eu penso assim, eu penso como que está sendo difícil pro Paulo Guedes concordar com tudo isso. Mas é necessário, porque como meu primo colocou aqui, ó, com a crise econômica vai morrer mais pessoas do que com a doença do corona. Talvez sim, se o governo não intervir, realmente possa ser verdade, Toninho. Então, essa renda mínima vai beneficiar milhões e milhões de pessoas. Então, muita gente que eu conheço, que é profissional liberal, é manicure, vai pegar esses R$600. É crime? Não é crime, é distribuição de renda. É para isso que o Estado que é uma função existe. Do Estado, né? Sim, exatamente. É para intervir na hora que é necessário. É para sempre? Não. Foi aprovado para 3 meses. É para o período que eles preveem que a crise vai durar. Certo? E como o Toninho falou ali, é exatamente por isso, Toninho,
que o Estado tem que intervir nessa parte da distribuição de renda. Uma das funções do governo é a função distributiva, certo? Excelente. O Marcelo deu boa noite. E aí, Marcelo? Deu uma entrou agora com o Marcelo, de fato. Toca com a tua esposa lá. Marcelo, já compartilhou o vídeo? Se não compartilhou, compartilha, tá? Compartilha, pessoal. Gente, assim, ó, eu tô aprendendo muito, cara. Cara, parabéns pelo material que você trouxe. Cara, eu tô impressionado. Porque não, é muita teoria e pouca explicação, pouca análise de caso para entender o que realmente o Estado pode fazer em vez de jogar pra galera. Eu acho que isso aqui é brilhante, meu irmão. Parabéns, a sua biografia, sim, é invejável. Eu tô, assim, impressionado. Tem coisas que eu nem sabia, entendeu? Muita coisa que eu não sabia. Obrigado. Ó, essa quarentena Deus. Faz coisa, né? Faz coisa. Até eu tô lendo. Então, continuando, gente. A terceira função do Estado, a terceira função do governo é a função estabilizadora, que nesse momento é a que a gente mais precisa. Então, qual é o objetivo da função estabilizadora do governo? É a manutenção do elevado nível de emprego, estabilidade nos níveis de preço, equilíbrio no balanço de pagamentos e razoável taxa de crescimento. Então, 3 coisas ali são importantíssimas para a gente. Primeiro, o nível de emprego. A gente sabe que na crise a gente vai ter muito posto de trabalho sendo eliminado. Sim. Então o governo ele pode usar as suas ferramentas para incentivar que ou não haja esse fechamento de vaga, ou que se houver, a pessoa possa, o mais breve possível, entrar no mercado de trabalho. Então no início desse período de crise, o governo ele mandou uma medida provisória para o Congresso, né? Com incentivos para que as empresas não demitissem. Que é aquela diminuição da jornada de trabalho. Teve aquela polêmica lá da questão de não pagar salário, né? Mas aí eles tiraram. Então ficou a parte boa, boa, entre aspas, né? Diminuição da carga horária de trabalho, que a pessoa pudesse fazer home office. Foi tudo, né, colocado naquela medida provisória para que não houvesse demissões ou o mínimo possível, né? Então, uma das funções é nesse quesito aí. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, Marcelo Soares. Quando você tem um economista dizendo que vamos olhar para o social, vejo que realmente a coisa está complicada. O economista liberal falando isso. Como é que é? Ele falou o seguinte, quando você tem um economista dizendo que vamos olhar para o social, vejo que realmente a coisa está complicada. Um economista, liberal. Exatamente. Eu penso que o liberalismo no nosso país, agora sendo uma opinião bem sincera, né? O liberalismo ele funciona no nosso país enquanto o mercado está ok. Quando tem uma crise, os liberais procuram o governo. Sim. Os liberais procuram o governo. Porque a base do liberalismo econômico é a ideia assim, o Estado é mal necessário. O Estado só deve intervir quando solicitado, entendeu? Então, quando as empresas pedem, é aí que o Estado tem que se meter. Porque isso aqui não é aquela teoria da mão invisível, que a economia ela se autorregula, que é uma baboseira que em 1929 acabou com essa teoria. Sim. Então, eles têm essa confiança e o Estado não tem que ir lá se meter. O Estado tem que esperar ser solicitado para aí o Estado poder injetar dinheiro na economia das empresas. Exatamente. O Everson disse, esse dinheiro é um retorno dos nossos impostos. Exatamente, Everson. Aí o Marcelo falou, mas senhores, não se assustem, a gasolina está baixando. Marcelo. E aqui, ó, eu trouxe alguns exemplos, né, do que está sendo feito na parte econômica, algumas manchetes, né? Então, o Correio Brasiliense ele trouxe o seguinte: pacote anunciado pelo governo deve liberar 1,2 trilhão aos bancos. Aí a pessoa pensa, poxa, por que dinheiro do banco? Mas, gente, nós vivemos num mercado, um sistema financeiro muito complexo. Então você imagina o seguinte, se houver uma quebradeira de bancos, todo mundo hoje recebe pagamento por banco. Então, quantos contratos são fixados? Então, vamos pensar no todo, né? Eu também não gosto dessa ideia de dar dinheiro gratuito por banco, mas o Conselho Monetário Nacional, o CMN, ele deu algumas regras, né? O Ministério da Economia, ele passou esse 1,2 trilhões para os bancos, mas o CMN foi lá e disse que eles tinham certas regras. Então, eles
proibiram que os bancos distribuíssem a totalidade dos dividendos nos próximos 2 ou 3 anos. Os bônus para os administradores dos bancos vão ser limitados, então eles não vão poder usar esse dinheiro para ter o lucro e ficar para eles, né? Então tem algumas regras, né? E para as pessoas têm que entender também que os bancos quando um banco falha, pessoal, porque assim, o banco, ele tem, quando você deposita o seu dinheiro no banco, o banco está usando o seu dinheiro para fazer investimentos. Então quando você, mesmo você não autorizando, mas quando um banco ele quebra, ele não quebra só para quem depende do banco, porque não é só eu que sou pessoa física dependendo do banco, mas pessoa jurídica também. Então o banco ele me empresta dinheiro esperando, especulando que eu vou pagar. Por isso que ele bota aquele valor altíssimo de juros. Então quando o banco quebra, ele vai quebrar só euzinho. Ele vai quebrar quem depende dele, que é a pessoa física, a pessoa jurídica. Então por isso o banco seria importante esse valor ser injetado nos bancos. Porque realmente se um banco fale, se for um banco é uma coisa, agora uma quebradeira geral vai ser um pandemônio. Exatamente. Hoje nós temos 4, 5 bancos que compõem aí praticamente 80% da carteira do Sistema Financeiro Nacional, né? Sim. São os bancos lá, o Banco do Brasil, o Banco Itaú, a Caixa Econômica, o Bradesco e correndo por fora vem o Santander, né? Então esses bancos são os maiores bancos. Sim. Então um banco desse ele dificilmente vai quebrar. Mas se quebrar, qualquer um desses aí já gera uma especulação negativa muito grande. Então o governo ele tem o dever de intervir para gerar segurança para o mercado. Porque aquela curva do gráfico do Ibovespa que a gente estava vendo é sem quebradeira de banco. Então, se tiver uma quebradeira de banco, muito dinheiro vai sair. Porque, gente, vamos ser sinceros, o real não é uma moeda forte. A moeda forte qual é? O dólar. O dólar. Mais ainda do que o euro. O dólar é a moeda forte do mercado internacional. Sim. Então, por que houve essa corrida da bolsa também? Porque as pessoas procuraram essa moeda forte. Os fundos de investimento, eles não queriam correr risco. Eles não queriam correr risco aqui no Brasil. Então eles procuraram o quê? Uma moeda forte, que é a moeda americana. Então eles pegaram o dinheiro daqui, que eles podiam lucrar muito, só que eles não tinham certeza. Quando a gente fala em risco, a gente tem que a gente pode substituir por incerteza. O risco é o quê? É a incerteza. O risco de lucro é a incerteza do lucro. Tu pode lucrar muito ou lucrar pouco. Então, os fundos de investimento, aquelas pessoas que tinham muito dinheiro, elas não queriam correr o risco aqui no Brasil. E botaram o seu dinheiro onde? Lá nos Estados Unidos, a custo zero. Elas preferiram não ganhar nada, mas também não perder, do que ter uma oportunidade grande aqui e perder o dinheiro. É essa a nossa realidade. Então muita gente fugiu da bolsa pensando nessa moeda forte. Mais alguma questão aí? O Marcelo falou que, Paulo, o senhor pode me dizer, o senhor, ele é um cara jovem, não é que o senhor... Obrigado, Marcelo. O senhor pode me dizer se existe mídia isenta de opinião no campo da economia? Olha, eu sou bem sincero para todos vocês, não existe mídia isenta. Não existe mídia isenta. Todos nós que compartilhamos alguma coisa, até nós aqui temos um objetivo. Sim. Não existe isenção em mídia. Todos são pagos por alguém, principalmente a mídia televisiva é paga por alguém. Sim. Todos os canais, não é só Globo, Record também, Band, todos os canais, sim. Não existe, na minha opinião, não existe mídia isenta. Mais algum recado? Só existe uma mídia isenta, que é o Flávio High News, hein? Brincadeira. O Marcelo falou, olha, em 2008 o governo petista, o governo com poder estabilizador, que eu não sei que poder é esse, que show de pistola. Eu acho que esse estabilizador bancou os bancos para eles não quebrarem. O Itaú, o Bradesco, Santander e agradece. Falou isso. Assim, eu até lembro dessa questão da quebradeira dos bancos, porque uma coisa que os bancos fazem muito nessa época assim é fusão, né? Tu vê, o Banco Nacional não existe mais, o Banco Real não existe mais, o Unibanco, que eu tinha conta, não existe mais. Então o que vai acontecendo são as fusões. E o que aconteceu em 2008, acho que até 2011, 2012, até 2014, houveram algumas fusões de banco e o Itaú foi o que conseguiu sair melhor nessas fusões. Exatamente. Então, partindo um pouco mais agora para a parte da qual o governo ele injeta dinheiro na economia para forçar a economia a girar, né? Então a gente vê ali 83%, que esse aqui foi o pacotão que o Guedes
elaborou, né? Para a população mais vulnerável, como a gente pode ver ali. 83 bilhões. É muito dinheiro. 83 bilhões. Então, para que isso aqui foi usado? Para os aposentados, 23 milhões, que é a primeira parcela, né, o 13º, a segunda parcela também de 23 milhões. Aqui para o PIS/PASEP, 21 milhões. Antecipação do abono salarial, 12 milhões. E aqui, ampliação do número de beneficiários do Bolsa Família, 3 milhões. Então, o governo injetando dinheiro na economia. Fazendo o papel dele. Sim, exatamente. E aqui nós temos a questão da manutenção dos empregos. Como que o governo agiu nesse quesito aqui, né? O adiantamento do prazo de pagamento do FGTS por 3 meses, ou seja, o governo abriu mão de 30 milhões, adiamento de parte da União no Simples Nacional por 3 meses, abriu mão de 22 bilhões e o crédito do Proger FAT para micro e pequenas empresas, aqui o governo colocando 5 milhões e a redução em 50% nas contribuições do Sistema S por 3 meses, 2 milhões. O Sistema S é o Senai, Senac, toda essa turma, né? E no combate à pandemia em si, 4,5 bilhões. Então é muita grana, cara. Tudo isso aqui somado, essas medidas anticíclicas ali equivalem a 2,86% do nosso PIB. É muita grana, gente. Então hoje, analisando ali o ciclo econômico, né, nós temos o amarelo aqui, que é a parte quando está em expansão. Se está em expansão, está entrando no momento de felicidade, que é o boom. O boom aqui é o ápice, né? Aqui está tudo bem, economia 7%, pleno emprego, que é todo mundo empregado. Lembra quando passava carro de som na rua oferecendo emprego? Isso dali é o boom, aqui é o boom. Tava em 7%, carro de som oferecendo emprego, as empresas bombando, né? Mas depois começou a recessão, o negócio começou a diminuir. E aqui a gente está nessa fase, Harley. A gente está aqui, eu acho que nós estamos aqui nessa fase, que é uma possível recessão caminhando para uma depressão, dependendo daquilo que o governo faça. Porque o que é uma recessão? A recessão é a diminuição do PIB, mas é um período curto. É um período curto, ali 2 ou 3 trimestres, né, que eles falam. 2 ou 3 trimestres que o PIB ele desce, passa de zero, né? Fica negativo no caso, né? Só que é um período curto. A depressão não, ela dura, segundo os economistas falam, de 3 a 4 anos, que foi a crise de 29. Então, a depressão ela já é um negócio mais grave, né? E era muito mais grave do que a recessão. Exatamente. Então tem esse é o ciclo econômico, né? A expansão, o boom, a recessão e daí a depressão. A depressão ela é mais longa, né? Então ela tem impactos econômicos muito mais graves. E para sair dela é muito mais difícil. O Brasil historicamente já passou por uma depressão de anos assim? Já, inclusive na crise de 29, né? Quando o Brasil passou pela época inflacionária também. Sim, década de 80 ali, né? Exatamente. Aquilo era uma depressão? Era uma depressão. Onde o ferro de passado custava o valor de uma televisão. Exatamente. Disso, e uma das dificuldades... A moeda do cruzeiro novo, cruzado exatamente. novo. Uma das dificuldades disso aqui, ó, que a injeção de dinheiro pelo governo é a inflação. Caramba. Porque quanto mais o governo injeta dinheiro, tem esse lado ruim, né? Que é possível que seja aumentada a inflação. Aí o governo tem que pegar um outro antídoto, né? Tu dá um remédio, daí tem aquela contraindicação. Antigamente o pessoal imprimia mais dinheiro, só que dava mais... Exatamente. Hoje, até esses dias mandaram uma fala do Moisés, né? Ele cobrando o governo federal para imprimir dinheiro. E é que na verdade o pessoal não entendeu, né? É que na verdade quem é responsável por isso é a União. Sim. É a União. Então, como que o governo federal ele tem receitas? Como que a União tem receitas? Ela tem a tributação, os impostos, as taxas, tudo que a gente paga, né? Essa é a parte da tributação. Só que também ela pode emitir títulos da dívida pública. Sim, sim. Ela pode emitir títulos para arrecadar dinheiro. Só que quando ela arrecada dinheiro, ela tira dinheiro do mercado. Então, tirando dinheiro do mercado, você tende a baixar a inflação. Quando eles começam a vender,
ela coloca mais dinheiro no mercado. Colocando muito mais dinheiro no mercado, você pode gerar a inflação. Porque vai ter muito mais dinheiro. Não é que todo mundo vai ficar com mais dinheiro, mas só que vai ter um excesso de dinheiro e o dinheiro perde valor. Tudo aquilo que é em excesso perde valor. O ouro, por que o ouro é caro? Porque não tem tanto ouro no mundo. Por que é barato? Por que a batata é, em tese, barata? Porque tem muita batata. É fácil plantar batata. Então, é isso que acontece. Da mesma forma acontece com o dinheiro. Mais alguma pergunta aí? Temos aqui do Marcelo Soares. O Marcelo tá bombando, rapaz. Soltou as perguntas aqui. Ele falou assim, mas destaque que o Guedes disse que o valor 13º sairia em abril, que é como tu falou ali, né? Mas acho que não sairá. Tu acha que vai sair ou não? Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Não fala sobre aquilo que não sei. Ele disse que ia sair, vamos acreditar. Vamos ficar na torcida, né? Paulo, uma pergunta. Como se explica a existência de ajuda do governo federal aos estados e municípios? Essa daí é uma questão complexa, cara. É uma questão complexa que a gente ia ficar estudando aqui o dia inteiro, né? Nós vivemos numa federação, certo? Sim. Nós temos a União, os estados e os municípios. A nossa Constituição, ela deu algumas atribuições para cada ente. Então, nenhum ente manda no outro. Não existe essa do presidente mandar nos governadores, dos governadores mandarem nos prefeitos. Não existe essa. Existem competências. A União tem uma competência, os estados têm uma competência e os municípios também têm outra competência. Então, não existe uma hierarquia. Que legal. Então, é claro que existe a competência, então. Sim. Então, é claro que na questão econômica, quem tem mais competência para ditar regras? A União. A União tem mais competência por isso. Sim. Então, a questão da própria emissão de moeda, o Banco Central é indicação da União, não é dos governadores, né? Sim. É tudo isso daí, a questão da emissão de dívida pública para fazer dinheiro é da União. Antigamente, os estados podiam emitir título da dívida pública, só que isso daí... Podia? Se eu não me engano, ali, até 1988, né? Só que isso daí dava uma confusão danada. Estado não honrava dívida. Então, agora, os estados não podem emitir título de dívida pública, nem os municípios. Aqueles que tinham, né? Eles continuaram pagando. Pagando aquilo que eles tinham, né? Porque geralmente uma dívida dessa daí é 30, 25, 30, 40 anos. Então tem estado que está terminando de pagar aquilo que o pessoal comprou antigamente, né? Só para você ter uma ideia, o Tesouro Direto, né, que é onde a gente pode comprar os títulos da dívida pública da União, tem título ali que vai de 2025 até... Né? Então quanto mais longo, mais juros o governo paga também, né? Então, é isso que existe. Uma das funções do governo é exatamente essa, que é a função... Esqueci. Estabilizadora. É tanto conceito. Então, gente, e tudo isso que a gente passou falando é para que a gente pudesse olhar novamente para esse rol de consequências, né? Para que o governo possa realmente atingir o seu objetivo. Então, na crise, com o declínio da atividade econômica, o menor consumo, menos receita, aumento da taxa de desemprego, o que o governo pode fazer? Ele pode usar essa ferramenta que ele tem, que é a distribuição de renda, que é a parte do intervir realmente na economia. Então, isso daí é muito importante. Tá? O governo hoje, só para você ter uma ideia, Harley, ele pode incentivar muito a economia. Quando o governo compra material escolar, quando o governo constrói uma estrada, quando o governo constrói um hospital, quando ele constrói uma escola, ele movimenta a economia. Porque assim, o governo, para construir uma escola, ele precisa comprar cimento, ele precisa comprar ferragem, ele precisa contratar pedreiro. Então, ele contrata uma empresa para fazer aquilo ali. Então, contratando aquela empresa para construir um hospital, ele faz todo aquele mecanismo girar. Então, dessa forma, o Estado pode realmente intervir na economia, que é o que o Keynes falou. Obras públicas, né? Obras públicas, é verdade. É o incentivo ao consumo, né? É o incentivo ao consumo. E o funcionário está desempregado e pega um trabalho assim, ele vai ter poder de compra para poder consumir, né? Exatamente. Tem uma frase famosa, eu não lembro se é do economista
John Maynard Keynes, que ele dizia o seguinte: o governo na crise, ele tem que contratar uma pessoa para fazer um buraco e outra pessoa para tapar o buraco, porque dessa forma ele vai fazer a economia girar. É exatamente isso. Exatamente isso que acontece. Cara, brilhante, isso. mano. Então, Harris, finalizamos a nossa parte teórica aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer, cara. Eu adorei, vir conversar contigo, falar um pouquinho. Tamo junto, cara. Aprendi muito hoje, cara. Que incrível, velho. Parabéns pelo teu conhecimento. Parabéns pelo seu estudo. Porque isso responde tantas questões que a gente tem, que às vezes a gente não tem pra quem perguntar. Porque assim, pô, a gente, como eu falo, às vezes quando eu tô interessado em uma coisa, eu falo, mas a profundidade do conteúdo que você nos trouxe hoje, ela é assim, eu tô cansado de tanto que eu aprendi. Entendeu? Eu tô assim, alegre de tanto que eu aprendi. Sabe quando você come e fica triste de tanto que comeu? Eu tô cansado de tanto que eu aprendi. Caramba, isso é incrível. E é atribuição do Estado mesmo, que é uma importância, principalmente nas sociais-democracias, né? Que o Estado ele tem um papel sim, como interventor na economia. E a economia ela é imprescindível no país. Sem você conhecer esses mecanismos, você vai pastar e você não vai entender o que está acontecendo no Brasil. Paulo, eu só agradeço você ter dado a oportunidade de estar aqui contigo. Cara, impressionante. Eu que agradeço, Harry, por você ter aberto a tua casa, ter disponibilizado a tua tecnologia para que a gente pudesse conversar. Beleza? Beleza. Então como é que se fala? Muito obrigado. Não, cara, como que você desculpa. Fim de transmissão. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Fim de transmissão. Valeu, fiquei com Deus. Fui. Opa.